Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa sexta no cafezinho. Gostaria de conversar hoje a novidade da semana, né? A chamada reforma administrativa de 2020, que ontem saiu as notícias e o governo enviou ao Congresso. Tentei entrar no site agora para ver a íntegra, mas o site está congestionado, não consegui ver a íntegra dessa proposta de reforma administrativa do atual governo. Os jornais, eles apontam que algumas categorias constarão da Constituição, receberão uma proteção constitucional e outras categorias ficarão para leis ordinárias, não se sabe se uma lei complementar federal ou estadual, né? Dentro dessas categorias constam lá os magistrados, os membros do Ministério Público e os militares, né? Quanto a isso, não há o que falar, porque são categorias importantes, que julgam, né? Que olham aí a proteção da sociedade, né? E defendem as nossas fronteiras e as nossas riquezas, não só na Amazônia, mas nos mares que são grandes, tá certo? Quanto a isso, não há o que falar. Mas e as demais categorias? Aí eu lembrei um pouquinho a reforma de 1998. E naquela época, o governo, ele tinha um Congresso muito contra ele, ou seja, uma base de oposição grande contra ele. Mas o governo fez um dever de casa à época, publicou muitos cadernos, a ENAP na época publicou muitos cadernos sobre as ideias, sobre o debate. Então, nesse momento de pandemia que vivemos, não podemos assodar uma reforma que vai envolver uma geração de daqui a 10, 20, 30 anos de servidores públicos no Brasil. Devemos aumentar esse debate, porque a pandemia nos impede esse contato pessoal, esse contato diário, não só dos congressistas, escutando as opiniões para decidirem, mas também da sociedade, tá certo? Então é importante que esse debate seja amplo, seja muito aberto, lembrando que a pandemia prejudica um pouco esse debate, tá certo? Então, na época, a ideia era ter servidores de Estado, até esse nome, né? Ou seja, uma categoria com um regime estatutário, envolvendo essas três categorias, os magistrados, o Ministério Público e os militares, mas também umas 4 outras categorias, né, que são os advogados públicos, que defendem as ações, que são importantes, aqueles que trabalham na fiscalização, os policiais, né, porque, aliás, quem municia o Ministério Público de investigação é a polícia, né? Se a polícia não tiver proteção, não adianta ter um Ministério Público forte, né? Não vamos esquecer disso. E a nossa carreira diplomática, muito conhecida internacionalmente e valorizada. Esse era o chamado servidores de Estado lá em 98, tá certo? A gente não entrei na íntegra aqui, mas não consegui ver essas categorias dentro desse debate. E os chamados o quê? Professores. Aqui vai o nosso pedido. E lembro a vocês, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados federais, excelências podem entrar para a história resgatando uma situação que foi perdida na história. Nós tivemos a Constituição de 1934, considerada a primeira grande Constituição democrática. Tivemos a Constituição do Império, 1824, depois com Deodoro a Constituição chamada republicana, mas a grande democrática, a primeira, foi a de 34. E nessa Constituição, os magistrados e professores eram considerados cargos vitalícios, ou seja, tinha uma proteção total do Constituinte. Ou seja, o Constituinte 34 tinha um carinho especial pelos magistrados e pelos professores. Em 37, quando Vargas dá o golpe, a Constituição imposta de 37, os professores são suprimidos dessa garantia constitucional, certo? E só em 1946, através do artigo 187, os professores voltam à categoria de servidores vitalícios, junto com os magistrados, e o Constituinte de 46, foi feito inclusive onde é hoje a Assembleia Legislativa, né? O Congresso ficava ali onde é hoje a Alerj, incluir os ministros do Tribunal de Contas da União.
né? Esses 3 passaram a ser considerados vitalícios, ou seja, tinham proteção na Constituição. Veio a Constituição de 67, os professores foram novamente retirados da Constituição. Em 1988, a chamada Grande Constituição Democrática, o que aconteceu, tá certo? Essas nomenclaturas não foram tão bem definidas, mas os magistrados continuaram com a proteção vitalícia, tá certo? E os professores, aonde ficaram? Né? Várias categorias foram fortalecidas, o Ministério Público foi fortalecido, né? E os professores? E a proteção dos professores? Como a gente diz, né? Ficaram nesse meio caminho aí, né? Como diz aí o popular, um pouco na estrada desse dispositivo, foram meio esquecidos, entendeu? Então não podemos correr com tudo isso, porque acabamos suprimindo importantes categorias, tá certo? Então, vai aqui o nosso pedido a vossas excelências, que se vossas excelências entenderem que essas outras categorias, né, advogados públicos, policiais, os fiscais e os diplomatas não merecem a proteção na Constituição, mas pelo menos os professores. Porque se a gente não deixa nenhum amigo na estrada, e aqueles amigos do nosso peito, do coração, né, às vezes mais que parentes, a gente também não pode deixar aquela pessoa que ensina o seu filho e o seu neto, tá certo? Vai aqui o nosso pedido a vossas excelências, que pelo menos os professores tenham a proteção dentro da Constituição. Até sexta que vem.